Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. Hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente evita falar, mas que precisa ser debatido com clareza: a elitização da criação caipira. Vamos entender porque algumas raças estão sendo vendidas por preços absurdos e como isso afasta os pequenos criadores e até atrapalha o desenvolvimento da própria raça. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida e considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Nos últimos anos, a gente viu surgir um fenômeno curioso. Algumas raças entram na moda e viram febre no meio da avicultura alternativa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a raça índio gigante. Por um tempo, era só o que se falava. Teve criador pagando dezenas de milhares de reais em um único galo, fazendo galpões luxuosos e estruturas de primeiro mundo. E muita gente nova entrou nesse meio achando que ia ganhar dinheiro fácil. Só que o tempo passou, o hype esfriou. E o que aconteceu? Muitos desses criadores abandonaram a raça. Deixaram para trás aves caras, estruturas caríssimas e muitas vezes prejuízo. Tinha gente que era doente pela raça. Nos grupos de WhatsApp era uma loucura. Nego se tremia de ódio se criticasse a raça. E agora o mesmo movimento está acontecendo com a galinha balão. Essa é a nova queridinha do momento. Tem até disputa entre federações querendo registrar a raça como nativa do Brasil. Mas, enquanto isso, as aves estão sendo vendidas por valores fora da realidade. Só quem tem muito dinheiro consegue comprar. E os grandes criadores da raça, que têm alto poder aquisitivo, não aceitam vender os preços acessíveis, como ocorre com outras raças mais comuns. Além disso, há um marketing muito ilusório em cima da galinha balão. Pintam a ave como perfeita, dizem que é rústica, cresce bem, é boa de postura, resistente, mas a realidade no campo é outra. E quem cria de verdade percebe logo. Tenho recebido muitos relatos de criadores decepcionados. A galinha balão é uma ave pouco produtiva, demora muito para ganhar peso e ainda mais tempo para iniciar a postura. E para piorar, ela não é tão resistente assim às doenças, ao contrário do que dizem por aí. Outro ponto importante é que muitos criadores só mostram as melhores aves. Galinhas com porte bonito, robustas, mas o que muita gente não sabe é que esse porte mais avantajado costuma vir só depois dos 2 anos de idade. Ou seja, até lá, a ave ainda é bem comum, nada de impressionante. E tem mais, os defeitos genéticos são bem frequentes. Um dos problemas mais comuns é o de dedos tortos e também a falta de aprumo, algo que atrapalha a postura e o caminhar da ave. Também já vi casos de aves com pernas fracas ou bambas, muito parecido com o que acontecia com a raça índio gigante, e que inclusive foi um dos motivos para muitos criadores desistirem dela. No caso da balão, mesmo acasalando os melhores exemplares, o resultado ainda é fraco. As ninhadas vêm com muitos machos e muitos refugos, aves fora do padrão. E nos cruzamentos que tenho feito, percebo que as fêmeas saem pequenas e os machos até crescem mais, mas nada que justifique os preços altos praticados por aí. Ou seja, nem para melhoramento genético a raça tem se mostrado tão promissora assim, pelo menos por enquanto. Exemplos para vocês: uma ninhada que saiu aqui com cerca de 30 aves, acasalamento balão com balão, somente 3 galinhas saíram com um porte um pouco maior. Essa cinza, essa preta e essa pintada, mil flores. E mesmo assim, não se destacam no meio das outras raças. E é como falei, só vão ficar mais robustas por volta do 2º ano de vida. A falta de padrão também é um problema para a raça. São muitas características variáveis. E dependendo do cruzamento, nem os criadores mais antigos conseguem distinguir
se é balão ou mestiço. É muito fácil aplicar golpes em outros criadores. E antes que alguém venha dizer que estou criticando a raça à toa, quero deixar bem claro. Não estou pondo defeito na galinha balão. Pelo contrário, o que estou fazendo aqui é mostrar a realidade que muitos não contam. A galinha balão tem potencial, sim, mas precisa de muito melhoramento e, principalmente, precisa ser vendida por preços mais justos. Só assim, ela pode se tornar realmente popular e acessível para todos os criadores, pequenos, médios e grandes. O que me deixa triste é ver alguns criadores abrindo mão de suas aves para aderir a uma raça nova, com o argumento de que é uma tendência. E tendência nada mais é do que um esquema para alguém tirar proveito, ganhar dinheiro em cima de outras pessoas. Cada um é livre para cobrar o preço que quiser pelos seus produtos. Se há demanda, tudo bem, mas é preciso falar a verdade. Galinhas são animais muito prolíficos. A reprodução é fácil. Os preços altos não se sustentam por muito tempo. Por isso, é preciso um marketing agressivo, fantasioso. Sei que alguns vão perguntar: e por que você está criando? Bom, eu não sou do tipo que se apaixona por essa ou pelaquela raça, né? Eu gosto da criação de galinhas em geral. E estou tentando tirar boas aves por meio de cruzamentos. Como nesta última ninhada que saíram do cruzamento entre galinha balão e pescoço pelado. E também de alguns cruzamentos com Plymouth Rock barrada. Dessa baia aqui saíram 3 ou 4 pintinhos, pois está difícil juntar ovos. Para incubação, eu colho um ovo por dia, sendo que são 7 galinhas aqui. Então é isso. Se você já teve alguma experiência com essa raça ou outras que entraram na moda, deixe aqui nos comentários. Vamos trocar ideia e compartilhar o que vivemos na prática. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Um abraço e até a próxima! Ha ha ha!